Eu acho que está gravando já. Se quiser colocar já a apresentação, Vinícius. Então, obrigado, agradecer de novo. Bom dia a todos de novo, né? Já tinha falado, mas agradecer aí ao Vinícius pela palestra de hoje, tá? Então, pode começar aí, Vinícius. Obrigado. Bom dia, Denis. Obrigado pelo convite para dar essa palestra, né, novamente. Vocês estão vendo a apresentação? Tudo certinho? Estamos. Me ouvindo bem? Então tá, tudo bem. Então agradeço novamente, né? Meu nome é Vinícius, né? Eu trabalho com o Denis já fazem alguns anos já, né? Fiz meu mestrado com ele, fiz meu doutorado com ele também. Nessa área de seleção de produção, de análise de decisão, otimização, algumas coisas um pouquinho mais específicas. Então ele me pediu para dar essa palestra sobre esse assunto. For those who don't speak Portuguese very well, we have recorded this lecture last year, so you can watch that in Dan's channel. I don't know if in your Sim channel or Dan's channel on YouTube. I think in Dan's channel, right, Dan's? In YouTube. The lecture of last year is there. YouTube, isso. Okay. Is that the last lecture? So last year I talked in English, so you can watch there. But today I'm talking in Portuguese, but you have any doubts, you can ask as well, right? Então, vamos começar, né, com uma introdução. Para que serve uma estratégia de produção? Ou, melhor falando, uma seleção de uma estratégia de produção. Por que a gente tem que selecionar uma estratégia de produção adequada, né? Não adianta a gente ter um campo e fazer de qualquer jeito, colocar posto em qualquer lugar, qualquer mecanismo de operação, essas coisas, né? Então você tem que ter objetivos claros e definidos. Então, o objetivo básico de uma boa seleção de produção é atingir a melhor performance, ou o melhor desempenho do campo, né? O melhor desempenho pode ser um termo meio subjetivo, né? Depende do seu objetivo. É a maior operação de obra, dependendo de alguma regulação, é o maior retorno econômico, é o maior retorno do seu investimento, é outro indicador econômico. Geralmente, os indicadores econômicos são mais utilizados, né? Porque o pessoal, no fim das contas, assim como qualquer empresa, visa a matação de lucro ou outras coisas, como minimização de custos, essas coisas. Então, o objetivo principal... Oi? Tá falhando um pouquinho. Acho que talvez desligando sua câmera melhore, porque a câmera está bem lenta e o microfone está falhando. Acho que talvez a internet não esteja muito rápida. Entendi. Então, só um minutinho. Se puder, talvez desligar a câmera, às vezes melhora. Tá. Tá melhor agora? Parece que sim. Sim, né? Então tá. Então vamos sem câmera para a internet melhorar. Então, eu vinha dizendo que a gente precisa de uma seleção boa de estratégia de produção. E por quê? A gente não pode desenvolver o campo de qualquer forma, da maneira como vê a nossa mente, né? Porque a gente tem objetivos claros, né? Como qualquer outra empresa, né? Como qualquer empresa, a gente tem alguns objetivos que devem ser alcançados, certo? Geralmente no campo, o que a gente quer? A gente quer melhorar o desempenho dele de acordo com algum objetivo, né? Pode ser o maior retorno econômico, geralmente é o que as empresas buscam, né? O maior retorno econômico, ou uma maior recuperação de petróleo, dependendo de alguma regulação, às vezes você prefere até uma maior recuperação do que um maior retorno econômico. Então, dependendo do seu objetivo, você vai ajustar a sua estratégia de produção de acordo com muitas variáveis, o número de postos, a localização, essas coisas que eu vou falar mais para frente, para atingir a melhor performance do campo. Então, esse é o objetivo da gente ter que selecionar uma boa estratégia de produção. Lógico que tem muita incerteza, né? Às vezes a gente acaba caindo numa estratégia que acaba sendo subótima, e depois a gente pode ter meios, né, que a gente chama na fase de gerenciamento, de G2, que eu vou falar mais para frente, tem meios de tentar corrigir esses problemas que a gente teve no G1 que a gente estava esperando. Tá, e para selecionar essa estratégia, o que a gente faz, né? Aí os engenheiros de observatórios fazem. A gente tem algumas ferramentas, né? Antigamente eram as análises mais analíticas e tudo mais, mas hoje a gente tem essa simulação de reservatórios, que eu acredito que é a ferramenta mais utilizada para a seleção da estratégia de produção, né? Junto com outras ferramentas, como até a análise sísmica, que pode ajudar na seleção da estratégia de produção. A gente tem algoritmo de otimização, a gente tem análise econômica, que é muito importante. Tem análise econômica, a gente não pode resolver o campo, né? O pessoal da indústria faz um pouquinho diferente do que a gente faz aqui. Eles fazem primeiro de reservatórios, depois eles mudam para o
o economista. Aqui a gente costuma fazer tudo junto, a parte de reservatório junto com a análise econômica, tá? Desculpa. Então, aqui, só um esquema geralzinho do um ciclo de vida do campo, bem geral, né? Como que é, né? Tipo, peguei essa figura lá do artiguinho do FP School. Então, começa com a descoberta do campo, onde o campo está, e uma avaliação do campo. Qual a quantidade de reservas, quais são as características principais desse campo, como que a gente pode desenvolver ele. Essa é a chamada fase de exploração. Só por a canetinha aqui. Então, essa é a nossa fase de exploração. Depois da fase de exploração, vem a fase que aqui nesse gráfico eles chamam de fase de produção, certo? A nomenclatura muda um pouquinho de acordo com o artigo, de acordo com o grupo de pesquisa, tá? Então, mas nessa fase a gente tem desenvolvimento. Nessa parte de desenvolvimento é onde a gente vai definir ou decidir as facilidades, né, as instalações, o desenho das instalações, a sua implementação, né, qual você vai ter, qual o mecanismo de recuperação, onde vai ficar, qual vai ser a capacidade da plataforma. Depois da fase de desenvolvimento, aqui fala de 1 a 5 anos, mas varia muito, né? A gente não tem que levar isso aqui como regra, depende do tamanho do campo, depende de vários fatores. Aí depois da fase de desenvolvimento, vem para a fase de produção. Aqui no Unicim, a gente chama de fase de gerenciamento, né? Mas na indústria eles chamam mais de fase de produção, certo? Então fica até meio redundante, isso aqui tudo ser produção ou só isso aqui ser produção. Mas no meu ver, assim, faz mais sentido chamar de fase de gerenciamento, porque você já desenvolveu o campo e agora você está gerenciando ele. Então, ajustando as vazões, fechando válvula, abrindo válvula, você está... Porque agora você não pode mais mexer nos postos que estão instalados, né? Então, você está gerenciando o campo para tentar melhorar ainda mais a recuperação de petróleo, ou corrigir alguns erros que estiveram lá no desenvolvimento e coisas assim. Então, aqui é a fase em que eu tenho a produção de óleo e gás. E assim, o campo vai andando até a fase de abandono, que é quando as empresas têm que devolver o campo e tem um gasto sobre isso, enfim. Esse é um resuminho do ciclo de vida. Então, um plano de desenvolvimento é uma tarefa multidisciplinar, envolve esforços de muitas áreas diferentes, que vão desde geofísica, né, para fazer as análises sísmicas, para poder construir um modelo de simulação, geólogos e petrofísicos, os engenheiros de reservatórios, engenheiros de perfuração, gerenciamento de projetos, gerenciamento de qualidade, contato com fornecedores para tentar ganhar equipamentos e tudo mais, né? Está relacionado às instalações, tanto de subsuperfície quanto lá do topside, como vamos fazer as operações. Então, a pessoa sozinha não consegue fazer isso. Então, a gente fez um time para desenvolver um campo e selecionar uma boa estratégia de produção, certo? Tanto da comunidade da geologia quanto da comunidade da engenharia de reservatórios, de poços, todo mundo tem que se unir para tentar achar o melhor plano de desenvolvimento do campo. Mas focando no papel do engenheiro de reservatórios, a principal função dele é fazer uma previsão do campo, né? Tentar, é uma tarefa difícil, né? Que é tentar prever o futuro, dentro daquilo que a gente não sabe o que está lá embaixo das rochas, embaixo do fundo do mar, né? Não com absoluta certeza, claro. A gente tem que tentar fazer a melhor previsão possível para ter bons modelos de simulação e o objetivo final sempre é boas tomadas de decisão. Então, eu vou falar muito assim de tomada de decisão, porque esse é o objetivo principal do engenheiro de produção. Selecionar uma boa estratégia e ter uma boa tomada de decisão, seja a estratégia no início do desenvolvimento, ou seja, uma decisão a ser tomada no dia a dia da empresa, se eu vou fechar um poço ou não, essas coisas. Isso está dentro do papel da simulação, do engenheiro de reservatórios e etc. Aqui outra figurinha que todo mundo, bem batida também, né? Bem simplificado, todo mundo conhece, as fases do desenvolvimento. A gente começa com uma fase de build-up, né? Os poços geralmente não abrem ao mesmo tempo, né? Porque você teria que ter muitas sondas e o alugar da sonda é caro para perfurar tudo ao mesmo tempo. Então você aluga algumas sondas, vai perfurando os poços ali, né? Depois que a plataforma chega, você vai começando a conectar esses poços, isso leva um tempo e por isso o aumento da produção vai aos poucos, né? Não vai tudo de uma vez. Até chegar à fase de platô. A fase de platô é uma fase onde atingiu a sua capacidade máxima que você pode produzir na sua plataforma, certo? Chega aqui, por algum motivo, uma restrição operacional, uma restrição da plataforma mesmo, você chegou no seu máximo, você tem que
restringir a vazão dos poços, etc., não precisa mais que isso. Pode ser, por exemplo, no caso que eu trabalho, uma restrição de gás, você não tem capacidade de processamento de gás a mais do que aquele limite, então você atinge seu platô. Até que chegue algum momento que o reservatório não consegue entregar mais aquilo que ele conseguia antes, né? Então, depois que começa essa fase, pode ter alguns meios para tentar melhorar isso, né? Algumas técnicas de recuperação avançada, ou injeção de polímero, alguma técnica de recuperação terciária, algum elementamento artificial, alguma coisa que tente prolongar a vida do campo o máximo possível, porque geralmente sobra óleo lá, né? Sobra óleo remanescente, e para aumentar o VPL do campo, o retorno econômico do campo, a gente tenta prolongar essa vida aqui do campo, tentando prolongar um pouquinho mais essa curva de declínio. E aqui é só um exemplinho de como como fala, alguns métodos de recuperação podem ser escolhidos, né? Essas nomenclaturas são antigas, né? O pessoal não chama mais hoje de recuperação primária, recuperação secundária, recuperação terciária. Não chama mais porque antigamente era por ordem cronológica. Começava com a recuperação primária, que é só com a energia do campo. Depois ia para a recuperação secundária, que era a injeção de água, geralmente, e tudo mais. E depois, olha que a injeção de água não dava mais conta do recado, iam para a recuperação terciária, que é os métodos especiais de recuperação. Hoje isso aqui já não segue mais essa ordem, né? Você pode já começar lá no começo com injeção de polímeros, por exemplo, né? A gente tem trabalho que mostra que é bom começar injetando polímeros desde o começo, você pode já começar com água, com injeção de gás lá do começo. Então, essa nomenclatura é um pouquinho antiga, tá? Mas só para mostrar que isso também já é uma decisão que tem que ser tomada no começo do campo, né? A gente até fez um trabalho lá no meu doutorado que mostrou que quanto antes você toma essa decisão, melhor vai ser o seu retorno econômico, porque você tem que preparar a sua estratégia para esse tipo de recuperação que você está querendo fazer. Por exemplo, se você está pensando em injetar polímeros, porque o seu campo é favorável, todas as características deles são favoráveis para a injeção de polímero, você já tem que pensar numa alocação de poços mais adequada, você tem que pensar em poços mais injetores e produtores mais próximos ou mais afastados, tá? Então, aqui alguns exemplos de recuperação terciária são exemplos de métodos térmicos, né, que visam aumentar a temperatura lá embaixo para reduzir a viscosidade do óleo, geralmente usado em campos de óleos muito viscosos. A gente tem injeção de gás visível ou invisível, né, tá? Geralmente quando a gente tem muito CO2, isso aqui que acontece. Quando a gente produz muito gás, muito CO2, que é o caso do projeto que eu trabalho, a gente tem que reinjetar e acaba até meio que sendo obrigado, entre aspas, assim, a trabalhar com o método emissível, em que o gás vai se misturando com o óleo e vai melhorando a frente de avanço. Tem os métodos químicos, né, que são os polímeros, os alcalinos e tudo mais, que visam aumentar a viscosidade da água e outros métodos. Então, isso só para ter uma ideia de qual método escolher. Vai depender muito da característica do seu campo e tudo mais. Então, que dados que a gente tem, que a gente precisa, o que a gente pode adquirir para ajudar a nossa tomada de decisão? É muita coisa, né? Muita coisa. A sua quantidade de óleo inicial, a área que tem reservatórios gigantes, reservatório pequeno, para definir a quantidade de poços e a diferença de alocação entre eles, a pressão do reservatório, o grau de heterogeneidade, litologia, permeabilidade, porosidade, o tipo de fluido, se é pesado, se é leve, pressão capilar, permeabilidade relativa, o tempo de concessão que eu tenho do reservatório, né? O tempo que eu tenho para desenvolver também é uma variável. Tem coisas que não está nem no controle da empresa, por exemplo, regulações governamentais, né, que da noite para o dia pode surgir uma regulamentação nova, a empresa tem que se adaptar. Variáveis também que estão fora do controle da empresa, como o preço do óleo, os custos também, é uma coisa que a empresa não tem controle e ela tem que se adaptar de acordo com o momento do mercado. Então, como que a gente define uma estratégia de produção, sendo que eu tenho muitas incertezas do reservatório, eu tenho incertezas regulatórias, eu tenho incertezas econômicas e tudo mais. Então, é uma decisão bem difícil a ser tomada, tá? Então, interpretação de dados, desses dados aqui, é o que vai definir nossa estratégia. E, assim, são infinitas soluções, né? Se você pegar um time que vai desenvolver o campo, pegar outro time que vai desenvolver o mesmo campo, você vai ter duas soluções. Você pode ter, né? Não vou falar que vai, mas você pode ter duas soluções completamente diferentes, certo? Porque as pessoas pensam de forma diferente, têm experiências diferentes.
Então, duas equipes diferentes vão desenvolver o mesmo campo de formas diferentes. E eu digo até que se a mesma equipe for desenvolver o mesmo campo duas vezes, é capaz de ter as fases de forma diferente, né? Conforme vai adquirindo informação e tudo mais. Então, não é uma solução única. Você não pode falar, essa estratégia é ótima, essa estratégia funciona, e é isso. Não, não é assim. Existem infinitas soluções que são boas, algumas melhores, outras piores, mas são infinitas soluções que podem ser boas, tá? Então, vamos lá. Então, a seleção de teleprodução é uma tarefa muito complexa, porque envolve decisões em momentos, muitas vezes, que eu ainda tenho muitas incertezas, tem muita coisa para decidir e que envolvem muitos custos, né? Por exemplo, a capacidade da plataforma, o tipo, o número e alocação dos postos, o controle dos postos, como que eu vou controlar esses postos, isso até influencia, esse terceiro item até influencia o segundo, conforme eu fixo um método que eu vou controlar esses postos, eu posso ter uma variação de como eu vou escolher o tipo e número, qual vai ser meu cliente de recuperação. Eu vou colocar tecnologias novas, HICEP, por exemplo, uma tecnologia da Petrobras, que é separação gás líquido submarina. Eu vou usar válvulas inteligentes, compensa o custo, não compensa? São todas as decisões a serem tomadas. Então, são muitos investimentos com muitas incertezas. E aí, a grande pergunta, como que eu vou tomar a melhor decisão, certo? Então, aí que entra o papel da simulação. A simulação pela simulação que a gente prevê, entre aspas, né, o futuro. Então, o propósito da simulação é estimar o desempenho do campo sob algum esquema de produção ou mais, para dar uma assistência ao gerenciamento do reservatório. Então, a gente assume que a gente tem que ter um modelo de simulação que representa, não vou dizer fielmente, mas ele tem que representar minimamente os fenômenos que acontecem naquele campo. Então, ele tem que representar de forma adequada o que está acontecendo naquele campo. Se for um modelo que está muito fora do que está acontecendo ali na realidade, você não vai tomar uma boa decisão, né? Você vai tomar uma decisão errada, porque alguns fenômenos físicos estão acontecendo ali, algumas outras coisas não vão estar coerentes, né? Então, é uma coisa que tem que ser levada em conta. Então, a simulação de reservatórios é uma prática diária, né, em gerência de reservatórios. Tem muita aplicabilidade, já vem sendo desenvolvido há décadas, né? Hoje a gente tem ferramentas computacionais muito boas, temos clusters de supercomputadores, né? Temos o Santos Dumont, lá da Petrobras, no próprio Recife tem um cluster recém-adquirido, assim, que é muito bom também, que roda as coisas muito rápido. Então, os reservatórios têm esse papel. Não fala update, né? Atualizar informações e a previsão, e como eu falei, os recursos computacionais estão aumentando ao longo do tempo. Eu estou falando assim mais de futuro, né? Que o papel do engenheiro de reservatórios é mais de futuro, mas é claro que tem outros papéis. Por exemplo, tem gente que o trabalho dele é ajustar modelo de simulação, né? O trabalho é fazer simulação de dados, pegar os dados e tentar melhorar o modelo de simulação e tudo mais para tomar uma melhor decisão. Então, nesse caso, esse engenheiro ele vai trabalhar mais com dados do passado do que do futuro. Mas aqui eu estou focando mais no papel da simulação para a tomada de decisão. Porque, no fim das contas, mesmo quando a gente faz uma ajuste histórico, uma simulação de dados, mesmo assim, no fim das contas, o que a gente quer? Bons modelos. Por que a gente quer bons modelos? A gente quer bons modelos para fazer boas previsões de produção. Por que a gente quer boas previsões de produção? Para tomar boas decisões e ter bom desempenho do campo e bom retorno econômico, certo? Então é isso. Então, mais alguns papéis aqui da simulação, ele tem muitos usos, desde simples tarefas de previsão, seleção de dados, até tarefas muito específicas, como estudos de ICS, estudos de SCVs, alguma coisa muito específica, você pode usar simulação também. Hoje em dia, os simuladores comerciais, eles têm muitas coisas incorporadas já, muitas ferramentas incorporadas, estratégia de recuperação avançada, com polímero, diferentes tipos de simuladores composicionais, né, térmicos, enfim. Então, dá para fazer muita coisa. Então, você pode gerar diferentes perfis de produção ou diferentes condições, compará-las, né, ver qual é a melhor usando a simulação. A gente pode integrar os dados econômicos, gerar fluxo de caixa, gerar VPL e tudo mais. E aqui a última frase só comenta que os hoje simuladores comerciais, como eu falei, são providos de rotinas bem sofisticadas de gerenciamento de postos, né? Então, por exemplo, a CMG tem vários
várias palavrinhas-chave lá, vários tipos de rateio, de poços, enfim, isso é até uma coisa para também ser estudada, né? Qual é o melhor tipo de rateio ou de controle de poços que eu vou usar no campo? E isso é ajudado também pela simulação, tá? Então, a solução de produção, a gente tem o simulador aqui no meio, a gente pode integrar com várias coisas. Então, a gente integra com engenharia de produção, a gente integra com avaliação econômica, com as geociências, com, eu chamei aqui de assistência de estudos, que seriam ferramentas para assistir o processo, ferramentas internas para calcular dados econômicos e outras ferramentas que as pessoas constroem para ajudar nesse processo. Então, depois que a gente engloba tudo isso, o que a gente quer? Tomar decisões, certo? Vou dar uma aguinha aqui, só um minutinho. Então, falar um pouquinho, bem rapidamente aqui, sobre as rotinas de gerenciamento de poços. Os poços, não adianta só colocar eles lá e deixar lá, eles têm que ter um tipo de gerenciamento, certo? Que vazão, qual vai ser a maior vazão, menor vazão, se eu vou limitar a vazão por algum motivo técnico, por algum motivo operacional e tudo mais. Então, tem que setar essas pressões ou vazões, né, que a gente chama de condições de contorno. Para o simulador é importante a gente ter condições de contorno. Então, eu não vou operar abaixo de determinada pressão, por exemplo, porque essa pressão é uma pressão de saturação, não quero produzir gás, então eu vou setar essa condição de contorno. Por algum motivo, eu não quero que meus poços, por questão das minhas instalações de topside, eu não posso que meus poços produzam mais que 10 mil metros cúbicos por dia. Então, vou colocar essas condições de contorno. E as mais importantes são as de plataforma, né? Porque geralmente as restrições são mais assim, voltadas para a plataforma, que é a produção de água, de gás, de óleo, que é lá onde eles processam tudo e onde ficam as maiores restrições, tá? Então, é meio que separado em grupos isso, né? Por hierarquia, né? Então, a gente tem que ver entre intervalos, os poços, o grupo de poços, reservatório e o campo, que eu vou falar um pouquinho mais. Então, um exemplo dessas rotinas, desses gerenciamentos, né? Pode ser fechamento de poço, então eu posso... aí é um pouco diferente, sim. A forma que você vai gerenciar, assim, em termos de rateio, entre poços e tudo mais, é uma coisa. Agora, quando eu falo esse véu chanting, é mais, assim, um critério de gerenciamento visando um retorno econômico, tomando alguma ação durante a vida do campo. Por exemplo, se eu atingir um GOR ali, que já não é mais interessante produzir aquele campo, aquele GOR, porque ele está dando prejuízo, aí eu fecho o poço. Se atinge um watercut muito alto também, aquele campo está fazendo o fluxo de caixa ficar negativo, aquele poço, perdão, está fazendo o fluxo de caixa do campo ficar negativo, eu fecho aquele poço, tá? Então, tem que otimizar o nível de distribuição das vazões para alcançar o nível de produção da plataforma, certo? Outro exemplo assim, de tarefa que posso ter, né, que a gente usa no nosso projeto, é controlar a injeção ou de água ou de gás, né, a vazão de injeção de água e de gás, para manter a pressão média do reservatório no determinado nível. Né? Às vezes isso é desejado, então a gente tenta manter uma pressão constante, e para isso a gente seta as vazões de forma que essa pressão se mantenha constante. Hoje o simulador faz isso automaticamente, né? A gente dá um target lá de pressão e o próprio simulador vai ajustando as vazões para manter essa pressão nesse valor alto. E um dos exemplos de restrições de produção, né? Então, eu posso ter algumas restrições físicas, por exemplo, a prioridade do poço, que é em função do reservatório, dos fluidos, saturações, etc. Então, posso ter poços mais produtivos, poços menos produtivos. Eu posso procurar um poço numa região maravilhosa lá, por exemplo, esses campos do pré-sal, que produzem rios de petróleo. Eu posso ter o azar de não ter feito... Azar não, pode ser azar ou não, né? De colocar um poço num lugar ruim e ter uma probabilidade baixa, né? Então, aí fica sendo uma restrição física. Tem restrições do sistema de superfície, né? O tamanho do choque, o tamanho da flowline, sua configuração, as linhas e tudo mais. E tem a capacidade da plataforma, né? Então, são as restrições físicas. E tem as restrições externas à produção, né? Por exemplo, os controles regulatórios, né?
controles ambientais. Por exemplo, nosso projeto, a gente tem a premissa de rejeição total de gás. Por quê? Porque a gente não pode queimar o gás, né, por questões ambientais. Então, eles usam parte desse gás para gerar energia para a própria plataforma, tá? E o que sobram, eles reinjetam todo o gás. Eu até conversei esse dia com o pessoal lá, para ver como estavam os planos sobre isso. Eles até estavam começando a pensar em exportar esse gás, mas não vai ser agora ainda também. E vai ser isso, eles vão continuar usando o gás só para gerar energia e vão continuar reinjetando, tá? Só uma curiosidade que veio na cabeça agora. Então, você tem uns guidelines de operação, então você tem que, por exemplo, minimizar problemas. Aí é mais o pessoal de poço, né, que tem que pensar nisso, menos do que os reservatórios, né, que minimizar problemas como produção de areia no poço, corrosão, outras coisas que acontecem no poço, e vai diminuindo a eficiência do poço, vai diminuindo a vida útil do poço. Então, o pessoal lá da produção tem que dar um jeito de consertar isso aí, tá? A utilidade do poço e sua viabilidade, porque poço, como eu me falei no vídeo anterior, o poço pode dar problema, então a gente tem que parar ele, então vai parar a produção, você vai estar perdendo dinheiro. Então, quanto menos parada de produção você tiver melhor, mas é uma coisa que não está assim no controle. Às vezes você até tem paradas programadas e tudo mais para fazer algumas manutenções, mas algumas paradas não são programadas, né? Porque quando tem algum problema, aí você tem que ir lá fazer uma intervenção do poço. Você tem limite econômico de produção, como, por exemplo, quando tem uma crise, o petróleo vai lá, o preço do petróleo vai lá para baixo. O que você faz? Você continua com seus projetos que estão em andamento, você para seus projetos, você corta, você não corta. Você também está ligado com as restrições de mercado, né? A oferta e demanda, o preço está muito baixo, o pessoal não está comprando mais, porque está em crise, está tendo baixa demanda e tudo mais. E como eu dei o exemplo da disposição do gás produzido, né? Então, já falei, não vou repetir aqui. Tá? Uma coisa assim também, então, um pouquinho assim, nem tanto ligado a esse assunto, é mais o João que vai falar sobre isso, só para dar uma pinceladinha, só para vocês entenderem. Uma outra coisa que tem em relação ao gerenciamento é a integração com o sistema de produção. Porque quando a gente faz o estudo de reservatórios, a gente seta condições de contorno. Vinícius? Oi. Acho que o Igor quer fazer uma pergunta, ele levantou a mão. Ah, tá, pode fazer. Não sei se você está vendo quando eles levantam a mão. Não vejo. Não tô vendo. Mas você pode me avisar. Vinícius, aqueles problemas que você citou anteriormente, todos que ocorrem, né, não podem ocorrer nos poços. Na simulação, a gente também pode colocar todos esses problemas? Alguns sim. Por exemplo, quando a gente tem polímeros, a produção de polímeros acarreta alguns problemas, como, por exemplo, pode ser problemas ou não, na verdade, até dependendo da forma de abordagem. Mas eu tenho adsorção, eu tenho degradação, eu tenho várias coisas que são ruins com a injeção de polímeros. Isso o simulador faz. Agora, aqueles problemas de poço, de corrosão, para te falar a verdade, eu não tenho certeza se o simulador de fluxo faz isso, né? Talvez tenha que ser um simulador de sistemas de produção para colocar corrosão. Sinceramente, nunca trabalhei com isso, assim, a gente não se preocupa muito com isso, né? A gente deixa mais o pessoal de produção, de poço. Então, eu não vou te afirmar com certeza que não tem essa opção no CMG, porque eu realmente não pesquisei. Eu acredito que não, assim, mas eu posso dar uma pesquisada e te afirmar melhor, mas talvez tenha no simulador do sistema de produção. Seja isso, assim. Mas tem algumas coisas, como eu disse do polímero, por exemplo, alguns problemas que o simulador, sim, já consegue prever, tá? Agora, essa parte específica de poço, de corrosão, eu já não tenho certeza. Tem uma parte de geomecânica também, né, que o simulador já contempla, sobre fraturamento, né, isso aí o simulador já tem também, né. Agora, coisas muito específicas, assim, de poço, não tenho tanta certeza, assim, para te responder agora, que eu nunca mexi com isso, mas eu vou dar uma pesquisada, que agora fiquei curioso também, para saber se tem, né. Não sei se o Denis quer que eu perguntasse se ele sabe sobre isso, o Denis, se eles têm essa coisa de corrosão no próprio simulador de fluxo? Acho que não, né? Ô, Vinícius, justamente a gente fez o tutorial
E a gente viu, por exemplo, a incorporação de fratura, que é uma área totalmente assim diferente da simulação numérica e entre a parte geomecânica, a gente até fez um exercício no tutorial. E eu acredito, sem ter muita certeza, que muito fenômeno que está acontecendo no poço, a gente tem como introduzir lá quando a gente declara poço, você vai falar sobre isso, onde tem skin, lá no do poço. Então, por exemplo, toda aquela parte de estimulação, por exemplo, com ácido, você pode colocar um skin negativo, ou, por exemplo, se você tiver migração de finos, que é um fenômeno comum, você pode colocar um skin mais alto, né, que você pega lá do teste de poço. Isso, Desculpa, verdade. Vinícius, você Pode me falar, perguntou, mas eu demoro uns 30 segundos até eu ligar, porque meu computador está com problema aqui. Mas acho que tem muitas opções, Igor, Vinícius, né, que a gente já tem implementada, tem outras aí, como o Pablo falou, que a gente consegue colocar, e muitas outras vezes a gente, de certa forma, engana o simulador, né, que o que a gente está interessado, na verdade, em modelar o fenômeno. Para o reservatório é a condição de contorno. Então, a gente pode, como o Pablo falou, mexer no skin, pode mexer na produtividade, na condição de contorno. Então, a gente pode, de certa forma, modelar isso por fora e enganar o simulador como se isso estivesse sendo modelado ali, né? Eu esqueci disso, né? Tipo, eu tava pensando mais em colocar o fenômeno diretamente como ele é, mas sim, o simulador permite que você faça alguns artifícios para fazer de conta que é aquilo que está acontecendo, mas não é realmente aquilo, mas o simulador vai entender que é aquilo, né? Mas aí são artifícios que são feitos meio por fora, não é exatamente assim, uma opção de corrosão, por exemplo, né? São alguns artifícios que dá para colocar como skin tech, que o Pablo falou e tudo mais, né? Aí não sei se está respondida a pergunta, pode continuar? Tá sim, tá sim. Legal. Valeu. Opa, aqui eu não falei, né? Então, a gente, às vezes, é importante integrar com o sistema de produção, porque a gente pensa muito em reservatório, né? Porque às vezes a gente faz estudo de reservatório, o reservatório consegue entregar aquela produção, mas o que fica limitado é o sistema de produção. Então, a gente tem que ver se o sistema de produção também consegue integrar. Teve até um estudo que a gente fazia de óleo pesado, que era só com reservatórios, tal, fez toda a otimização e tudo mais. Aí chegou em projetos posteriores que integrou com o sistema de produção e viu que aquele óleo pesado não conseguiria ser entregue com aquele sistema. Então, teria que colocar uma bomba, sei lá, alguma coisa assim. E aí, quem vai falar mais disso é o João. Tal. Aqui é um exemplinho de uma separação gás líquido submarina, né? Então, tem uma produção aqui de óleo, gás e água. O gás é separado aqui e rejetado direto no reservatório. O que sobra vai para a superfície. Então, também, nisso aqui, tem alguns artifícios para fazer, né? O Rodrigo estava trabalhando nisso aqui, por exemplo. Dá para fazer até sem integrar com o sistema de produção, sem o simulador do sistema de produção. Igual o Denis falou, tem alguns artifícios para fazer isso. Então, no próprio simulador de fluxo, a gente coloca umas palavras-chave para enganar o simulador, para fazer de conta que tem esse separador gás líquido submarino, né? O simulador não entende que é um separador gás submarino, mas de forma prática, lá no final, é o que vai estar acontecendo, é o fenômeno que vai estar ocorrendo. Ou você pode fazer integrado, né, e tudo mais, com o sistema de produção. E aí, para ver se você precisa ou não integrar, vai caso a caso, né? O João vai explicar isso para vocês muito bem, né? O João manja muito dessa parte. Mas aí a gente tem nos 12 passos que o Denis explicou, né? Se alguns passos que a gente verifica se precisa ou não de integração, tal. O João tem um indicador para ver se precisa ou não de integração. Às vezes você faz tudo sem integrar e chega no final você pode ver que precisa integrar, aí você volta um passo antes, ou então você vê que não precisa integrar em nenhum momento e aí varia. Mas só para vocês terem essa noção básica aí, que às vezes é preciso a gente integrar o sistema de reservatório com o sistema de produção. Tá? Então, aqui um pouquinho como o simulador trabalha também em termos de hierarquia, né? Então, a gente começa da superior para inferior, começando com o campo, né? Como todo, pode ter vários módulos ou várias plataformas ou vários reservatórios. Do campo, a gente desce uma hierarquia para o reservatório. De cada reservatório, a gente tem grupos, né? Você, por exemplo, grupo de produtores, grupo de editores ou grupo que assim desejar. Dentro de cada grupo, a gente tem os fósseis que são atrelados a esse grupo, e aí sim, os fósseis vão ser
conectados, né, nas suas perfurações, certo? Aqui um exemplinho aqui também de como funciona no simulador. Aí a gente usa a pacote CMG, né? Então, eu vou falar muito da pacote CMG, do Gen, Max, dessas coisas. Então, no primeiro nível, eu tenho aqui meu field, que é o meu field, que é o padrão, né, lá da CMG. Meu nível 2, que no exemplo, são os grupos 1, 2 e 3. No nível 3, por exemplo, eu tenho os grupos 4 e 5, que são atrelados ao grupo 1. E como que eu faço isso no simulador? Muita gente usa o builder, né, da CMG para fazer as coisas, mas depois que se acostuma com o arquivo DAT, o que é o arquivo DAT? É um arquivo de texto em que você coloca as instruções para usar o simulador. Então, quando você acostuma com o DAT, fica muito mais fácil de fazer essas coisas do que pelo builder, né, que é mais a interface gráfica, né? Então, pelo DAT, como que a gente faz essa separação de hierarquia? Então, a gente chama essa palavra-chave group, chama o nome desse group, né, no caso aqui GR1, certo? E a gente coloca essa palavra-chave aqui, attached to field, ou seja, o meu grupo GR1 está atrelado ao meu grupo pi field, certo? E, por exemplo, o GR4 aqui também. Então, meu grupo GR4 está atrelado, está anexado ao meu grupo GR1. E eu aí sim vou fazendo propósitos também, que eu vou explicar mais pra frente. Então, nessa parte, eu vou falar bem assim do DAT, né? Como que a gente coloca as palavras-chave no DAT e tudo mais, né? Não sei se vocês estão fazendo pelo Builder, as coisas aí, eu estou fazendo pelo DAT. Eu recomendo muito fazer pelo DAT, que é muito mais fácil, assim, é muito mais... No começo pode até não ser muito intuitivo, né? Mas depois que acostuma, fica uma mão na roda, você só mexe com a palavrinha ou outra ali, fica bem mais fácil. Então, vamos lá. A última seção do arquivo DAT, né, da CMG, CGMax, GGEN, é a declaração de postos, de grupos, as datas e os eventos. Então, como que eu vou declarar, por exemplo, os meus postos produtores? Então, eu declaro com a palavra-chave well, o nome do posto entre parênteses, atrelando ou não a um grupo, né? Esse attached to é opcional, se eu quero que ele esteja dentro de um grupo, de manifold, etc., ou não, tá? Aqui eu estou dizendo que esse poço é um produtor, então com essa palavra-chave producer WL1, e aqui são as minhas condições de contorno, que eu falei anteriormente. Então aqui ele está operando um BHP mínimo de 50.000 kPa e uma operação máxima de injeção de líquido de 8.000 metros cúbicos por dia. Essas são minhas condições de operação. E agora eu tenho aqui, eu posso ter aqui também as nossas condições de monitoramento. Tá? Então, aqui, eu estou falando com essas palavrinhas-chave que eu vou tomar alguma ação assim que alguma coisa acontecer. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um WCut máximo. O WCut, né, o WaterCut, ele é uma saída do simulador, né? Você não vai otimizar o WaterCut em si, mas o que você otimiza? Você pode otimizar um WaterCut máximo para fechamento de poço, a partir do momento que aquele poço não se torna mais econômico. Então, eu estou monitorando com essa palavrinha-chave, monitorando o máximo watercut que esse poço pode alcançar, que vai ser 0,95. O que eu vou fazer quando o watercut desse poço alcançar 0,95? Vou fechar. Lá no simulador tem outras opções também, mas a mais usada é o shotinho, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo, então, eu vou fechar meu poço se atingir um WCut de 95%, eu vou fechar meu poço se atingir um GOR de 1.600 e vou fechar meu poço se ele atingir uma produção de óleo mínima de 12, tá? Talvez pode parecer meio confuso assim, mas conforme vocês estão fazendo os trabalhinhos aí, vai ficar bem claro. Para injetores, como é? É parecido, né? Eu vou primeiro aqui declarar o meu poço injetor, atrelar um grupo ou não, caso eu queira, falar que ele é um injetor, e aqui eu vou informar o fluido que está sendo injetado. Aí tem algumas variaçõezinhas, se eu estou no STARS, eu tenho que colocar as porcentagens de cada fluido que estou injetando, né, e tudo mais, mas geralmente é aqui que eu falo que eu estou injetando água, ou gás, ou fluido que quer que seja. E aqui também são as minhas condições de operação, tá? E também poderia ter alguma condição de monitoramento. Aí a geometria do poço, né? A geometria do poço é definida pela essa palavrinha-chave aqui, geometry, certo? Então aqui eu indico se é IJK, IJ é quando o poço é horizontal, tá nessa direção aqui, na direção I, né? Do grid de estimação. J, quando o poço está nessa direção aqui,
tô falando assim, olhando por cima, né? Olhando uma visão de cima do campo. Então, por ele estar nessa posição aqui, é J ou K quando é um poço vertical, né? Que aí é como se estivesse entrando na tela aqui, né? Como se estivesse perfurando o poço na vertical. E até alguns outros parâmetros da geometria, né? Como raio do poço, fator geométrico, né? O Pablo até explicou, né? Que são algumas coisas que dependem da posição do poço dentro do reservatório. Então, conforme a pergunta que o rapaz fez lá, você pode usar isso aqui de artifício para tentar fazer alguma simulação de alguma coisa que está correndo no poço, né? Então, isso aqui é relativo à posição que o poço está no grid, no bloco de simulação do reservatório, está no canto, está no meio, etc. Assim como isso aqui também. Isso aqui especifica a fração que o poço está, né, dentro do bloco de simulação. E aqui é o spin factor, muitas vezes a gente usa 0, né? Em trabalho específico usa valores diferentes, e depende do objetivo de cada um. E aqui o exemplo, tem lá no manual do IMAX como funciona esse GeoFAC e WFAC. Então, por exemplo, se o poço está aqui, ele vai ter, isso aí é padrão lá do simulador, tá? Então, ele vai ter esse GeoFAC, o WFAC é um que está no meio. Aqui, como ele está no canto do reservatório, esse GeoFAC é um pouquinho diferente, mas como ele está no meio do bloco, o WFAC continua sendo 1. Aqui, como ele está no canto do reservatório e no canto do bloco, vai ter esses valores. Mas, sinceramente, eu nunca vi usarem isso aqui. Geralmente usa isso aqui. Isso aqui, que é o GeoFAC 037, WFAC 1, que é o padrãozão do reservatório, que é onde você vai colocando os postos do seu modelo de simulação. Então, vocês nem precisam se preocupar muito com isso aqui, é só uma curiosidade, se vocês quiserem olhar no manual, de onde veio, essas coisas, tá? E a perfuração, Pessoal, né? Vinícius, o Rafael tem uma pergunta. Pessoal, podem fazer a pergunta direto, porque acho que o Vinícius não está conseguindo ver quem está levantando a mão aí, tá? Pode falar, Rafael. Eu não estou ouvindo. Ele está falando já? Oi? Eu acho que o microfone do Rafael está desligado aí. Então, qualquer coisa, se ele escrever no chat, se você quiser ler para mim. Se quiser fazer a pergunta pelo chat, Rafael, porque ele escreveu aqui que não está conseguindo abrir o microfone. Tá, então vou esperar ele escrever aí, você lê para mim, por favor. Ele está perguntando, Vinícius, se dá para colocar o poço inclinado, o Rafael. Sim, dá para colocar o poço inclinado. Sem ser horizontal ou vertical. Sim, dá para colocar. Aí vai ser nessa parte da perfuração, né? A partir desses blocos aqui, você, por exemplo, aqui na direção J, né? Direção K, não sei agora. Você pode colocar diferentes valores como se estivesse indo inclinando ao longo do reservatório. Então, pode ser horizontal, né? Que, no caso, o K não vai variar, e no vertical o I ou o J não vão variar. Mas você pode fazer o direcional sim, né? Aí você faz isso nessa parte aqui de perfuração. Acho que pelo builder até ele deve fazer meio que automático isso e tal, mas você tem essa condição de fazer assim. Até ramificação de poço, você começa na vertical e depois vai mais horizontalmente ou direcionalmente e tudo mais, mas dá para pôr poço direcional sim aqui por essa parte da perfuração, né, do gel aqui, certo? Mas é possível sim. Então é isso, aproveitando a pergunta dele, é nessa seção que a gente define a perfuração, certo? No caso aqui, é um poço vertical, vertical, porque ele está no bloco 16 em I, bloco 20 em J, e está variando o bloco K de 10 a 13, certo? Ele está na camada 10, camada 11, camada 12, camada 13, então é um poço vertical. O FF é o fator de forma, que é um multiplicador da produtividade do poço. Isso aqui vem também dessa palavrinha aqui, gel, né? Pode usar outras. Você pode usar, por exemplo, WI, que você informa direto a produtividade do poço, em vez de informar um multiplicador. Mas também é menos usar. Tem gente que usa, mas é um pouquinho menos. O mais comum é usar esse multiplicador aqui, que o padrão é 1. A gente usa isso aqui até como uma incerteza, tá? É uma incerteza que a gente usa como a gente usa como uma certeza na produtividade do poço, então a gente usa multiplicadores maiores que 1, menores que 1 e tudo mais.
certo? Aqui é o status da completação do layer, cada uma dessas linhas é um layer do poço, certo? No caso aqui são verticais, né? Então, todos os poços aqui, todos esses layers estão abertos, mas você pode fechar algum layer, não completar esse layer. E aqui são coisas específicas do simulador do Unimax, do Gen, que é da onde, é padrãozão esse aqui, vocês não precisam se preocupar muito, né? Mas é da onde que o fluxo está indo, até onde ele está indo e tudo mais, né? Aí você coloca um layer de referência, aqui se informa que é a sua superfície, depois seus layers vão indo de 1, 2 até infinito, até onde você quiser, tá? Mas esse aqui é padrãozão, não tem que se preocupar muito. Você vai se preocupar com a alocação dos poços aqui que você mexe na alocação dos poços, tá? Uma outra observação que vocês também aqui não vão usar, mas o João que também deve falar, que está relacionado com a integração sem produção, mas só para dar uma ideia de que existe, né? Essa palavra-chave PO-BOR. Essa palavra-chave PO-BOR é para a gente calcular a perda de carga do poço. Então, é um processo que a gente tem que fazer assim, precisa de vários dados, precisa de tamanho do flowline, tamanho da linha, precisa de todo o dimensionamento do sistema de produção. A gente joga num outro programinha da CMG chamado PTube. O PTube gera tabelas com alguns parâmetros e aí você informa essas tabelas para o simulador, assim como uma condição de contorno de WHP, né? Que é a pressão lá na cabeça do poço, certo? Mas eles não vão mexer com isso, eu acho. Só se alguém fizer alguma coisa relacionada com integração do sistema de produção e tudo mais. No geral, quando a gente está integrando, o esquema de integração tem uma forma mais simples, né? É só cálculo de perda de carga, basicamente, né? Muita gente, né, acaba usando porque precisa, nos nossos modelos de referência a gente tem isso, né? Que eu vou explicar um pouquinho mais para frente dos nossos benchmarks, mas os modelos de simulação, geralmente, até então a gente não colocava, né, muito isso aqui, né? Não era muito dado, a gente deixava para integrar mais para o final, para ver se precisava, ou até ver se precisava ou não, acaba muito usando. A gente usa mais dos modelos de referência dos nossos benchmarks, que eu vou falar lá no finalzinho da palestra, tá? Aí tem só um detalhezinho do Gen, para quem for usar o Gen, ele tem uma opção a mais em relação ao Emacs, né? O Emacs declara o produtor injetor, e lá no Gen a gente pode ter ingestão, talvez o Emacs também tenha, né? Mas como eu uso o Gen, eu vou focar mais aqui no meu filho aqui, né? Que eu uso mais. No Gen, o poço pode ser declarado como produtor, como injetor ou como cycle prod. O que é um cycle prod? É um produtor que vai ser usado para reinjeção de gás, certo? Então, quando você for ter reinjeção de gás, você tem que declarar o poço produtor não como producer, como cycle prod. Isso para o simulador como posicionar o Gen, tá ok? Para quem for usar o Gen, tem que, se tiver reinjeção de gás, tem que lembrar disso. E lá no injetor, lembra que a gente usa um incomp para falar o fluido que vem, incomp water, conexão de água? E lá no injetor, a gente coloca o incomp cycling, que é uma declaração para falar que estou reinjetando. Então, só um detalhezinho, quem for trabalhar com Gen com a reinjeção de gás, você pode fazer dessa forma, colocar essa palavra para o produtor, ao invés de producer, para falar que ele está fazendo parte de um grupo que está reciclando gás, e coloca essa palavra-chave no injetor para avisar ele que esse injetor vai reinjetar o gás e vai vir de algum produtor, certo? Aí tem outras palavrinhas de plataforma para fazer isso também, mas não vou entrar no mérito aqui, tá? E agora a gente tem declaração das constraints, né, das restrições para os grupos, né? Então, a palavra-chave muito comum, que quase todo modelinho tem, é essa gcomp e gcone, que define as nossas restrições de plataforma, por exemplo, ou de grupo. Então, o gcomp do grupo 1, por exemplo, está tendo essas restrições, uma máxima produção de óleo de 30 mil e uma máxima restrição de água de 20 mil metros cúbicos por dia, certo? Ou restrições de injeção também. Então, aqui no caso desse exemplo, o meu grupo GR1 vai ter uma restrição máxima de produção de água de 35.771 metros cúbicos por dia. Aí depois tem umas palavrinhas-chave também, mais padrões da CMG, pode ser só conte, pode ser conte repeat. Aí, isso aí, o que varia isso é se ele vai voltar um time step, se atingiu essa condição, ele volta um time step ou não. Se você usar só a fonte, ele não volta o time step e continua a partir dali. Se você usar a fonte repeat, ele volta o time step. Aí pode demorar um pouquinho mais para simular, enfim. Mas isso são só alguns detalhes específicos do simulador, tá?
E aí, depois que a gente declarou os postos, as nossas restrições de plataforma, nossas restrições de postos, tudo, a gente continua em no nosso DAT aqui. Depois dos postos, a gente tem os eventos. O que são eventos? São coisas que estão acontecendo no campo, né? O que é mais comum de acontecer no campo, padrãozão assim, é o quê? Abrir e fechar posto, certo? Aí, lógico, vai ter caso específico, vai ter o AG, vai ter válvula inteligente, vai ter um monte de coisa. Mas o padrão, assim, principalmente agora na disciplina, na frente de vocês, é abrir e fechar posto. Então, eu posso declarar um date, por exemplo, um date 1/1/2020, que começa pelo ano, pelo mês, depois pelo dia, certo? E aqui eu estou falando o quê? Que nesse dia, eu vou abrir esses postos. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, que se você colocar uma discretização muito grande que entre as datas, se você colocar, por exemplo, posto abrir nessa data aqui, a hora que você for ver no gráfico, ele vai estar bem no seu date seguinte, dependendo da forma que você colocou a sua forma de escrita lá na seção de entrada e saída do seu DAT. Então, às vezes pode ficar uma coisinha meio estranha, assim. Então, o ideal, se você quer que abra nessa data, você coloca um time, né, mais perto aqui para frente, para ficar até visualmente melhor na hora de fazer os gráficos e tudo mais. Então, só um cuidadinho tem que ter, né? Se você falar assim, eu coloquei no 1 do 2 de 20, mas ele não abriu no 1 do 1, abriu no 2 do 1, é porque ele leu isso aqui no 1 do 1, mas aplicou a ação, vamos supor, no 2 do 1, aqui tá errado, aqui é 2 do 1, né? Ele viu isso aqui no 1 do 1, mas aplicou em 2 do 1. Então, até um colega nosso, Vinícius, que trabalha com simulação, para resolver alguns bugs ali, o que ele faz? Ele coloca muita data quebrada. Então, ele coloca, por exemplo, aqui 0.99 e depois ele coloca 1.01, justamente para evitar esse tipo de problema que às vezes dá uns piquinhos assim e tal. Ele faz isso. Mas acho que para vocês, para a disciplina de simulação, os projetinhos, você também não precisa se preocupar tanto com isso, é só um detalhe, e já tem que saber isso. Você coloca uma data e abre o poço. Você coloca uma data, fecha o poço. Abre com a palavra-chave open e o nome do poço entre aspas, e chatinho para fechar com o nome do poço entre aspas. Além de date, aqui é o que eu falei já, né? O chatinho. Além de date, você pode usar o time também. Em vez de date, você colocar uma data, você pode colocar o time. Então, vai ser o tanto de dias que passou desde o início da simulação. Então, o primeiro coisa a informar tem que ser date, não pode ser time. Então, você forma um date qualquer lá no comecinho da sua sessão de eventos, né? Sessão de posts de eventos, você coloca um date. E a partir dali, se você quiser, pode ser time. E o que eu estou falando aqui? Que um ano depois do meu início da simulação, ou seja, 365 dias depois do meu início da simulação, eu vou abrir esses posts. E aqui, 20 dias depois, ou 385 dias depois do início da simulação, ou 20 dias depois desse evento aqui, eu vou fechar o posto, tá? Então, aqui são os eventos que a gente vai colocando no DAT, depois da declaração dos postos. A gente tem um recurso também no simulador para emular a viabilidade do sistema, ou seja, o quanto o sistema vai ficar operando durante um certo tempo. Isso a gente faz com a palavra-chave on-time. Então, se a gente coloca, por exemplo, on-time para esse posto aqui, W1 de 0,96, quer dizer que eu vou ter um multiplicador de produtividade do posto aqui, multiplicador de posto de 96%. Então, ele vai ficar trabalhando, e se você tolar uma vazão de 1.000, por exemplo, e ele está topado em 1.000, ele não vai ficar em 1.000, ele vai ficar em 960, entendeu? Tem que tomar um pouquinho de cuidado para usar isso aqui, porque ele é aplicado mais quando a sua classe, né, ou sua plataforma, o seu posto está topado, quando ele não está topado, ele meio que não é aplicado, então tem um certo cuidadinho para usar isso aqui. Hoje em dia, para gerar história de produção, a gente faz diferente, a gente coloca as paradas de fato e tudo mais, e está deixando o on-time mais a previsão, mas tem gente estudando isso, comparando as paradas de fato com o uso do on-time, né? O pessoal está começando a trabalhar com isso agora, mas só para vocês saberem que existe isso e que a gente usa isso até como incerteza, a viabilidade do sistema, porque a gente não sabe quanto tempo o posto vai ficar lá, porque o posto fecha toda hora, para manutenção, a gente não sabe quando vai fechar, quando não vai ser programado, se não vai. Então, a gente usa isso como artifício para gerar incertezas para a viabilidade do sistema, não, desculpa, é disponibilidade do sistema, o quanto de tempo esse sistema vai ficar disponível, certo? Disponibilidade, né? Então, aqui, no caso, ele ficaria disponível na média do longo prazo, na média da simulação, ele ficaria disponível 96%. E agora a gente está começando a trabalhar de forma diferente, fazendo as paradas de fato, fecha, abre posto e tudo mais, tá?
Então, um exemplo simples dessa seção aí do DAT é basicamente isso. Então, começa aqui nessa palavra-chave run, é onde começa essa seção well and recurrent data section, aqui em run. Aí você coloca primeiro uma data de início da simulação, você declara os seus grupos, aí você declara os seus postos, com todas as palavras que eu falei, suas restrições, o seu monitoramento, sua perfuração. Você declara os seus injetores também, você declara as suas restrições de plataforma, você declara a sua disponibilidade de sistema, caso queira, né, se tiver mesmo, às vezes nem usa, pode considerar também, dependendo do caso, que está sempre disponível o sistema, tá um caso otimista, né, superestimado, mas tudo bem, para algumas análises comparativas não tem problema. E aí você vai colocando os eventos, né? Aí você coloca as datas, vai vir do poço e tudo mais. E assim funciona essa sessão do DAT. Não vou falar das outras sessões e tudo mais, a sessão de entrada escrita, que é até importante também, a frequência de escrita, porque senão ia ficar muito longa a apresentação. E aqui, passando um pouquinho para padrões, estratégias, que eu peguei do livro do Rosa, né? Acho que todo mundo sabe, né? Segredo para ninguém, os padrões de produção que a gente tem, né? Alguns que ele chama aqui, que a gente não vê muito, né? Mas tem lá no Rosa, né? Que é a gestão indireta, gestão em responses, acho que essa figura, a figura lá do Rosa estava errada mesmo, porque aqui o D e o A variam de um lado para outro. Agora eu não lembro, mas eu achei esse aqui, o D e o A são iguais, e nesse aqui o D e o A são diferentes, ou algo assim. Mas os mais comuns, que a gente é bem padrãozão mesmo, de antigamente, né, tal, são as malhas 5 spot, né, que tem a malha 5 spot, que é um produtor no meio cercado por injetores, ou um injetor no meio cercado por produtores, que seria o 5 spot invertido. Tem o 7 spot, que é a mesma coisa, só que com 7 postos. 7 spot invertido é a mesma coisa, mas com 7 postos. 9 spot, que é a mesma coisa também, e tudo mais. E outros esquemas de injeção que a gente tem também. A gente tem, por exemplo, injeção periférica, que é o que o pessoal lá do campo que eu trabalho, do que eu coordeno, eles estão fazendo, certo? Por que eles fazem isso? Porque eles têm um reservatório mais ou menos desse estilo, assim, meio montanhoso, sabe? Meio montanhoso. Então, eles têm água, o aquífero deles fica mais nos cantos, então eles preferem injetar água aqui nesses cantos, né? Para empurrar tudo e tentar varrer melhor o óleo no meio e colocar os produtores mais no top na parte de cima do reservatório, né? Que seria a melhor região de produção do reservatório, seria a parte de cima. Então, olhando assim uma visão de cima, seria os produtores no meio e os injetores em volta. Então, essa seria uma injeção periférica. A gente pode ter uma injeção no topo, geralmente para injeção de gás, né? Então, o gás é mais leve que o óleo. Então, a gente injeta o gás no topo e produz o óleo embaixo. E o contrário também, a gente pode ter injeção no fundo, né? Que é mais quando eu tenho aquífero e quero injetar água, alguma coisa assim, né? Então, injeto a água mais embaixo, porque a água é mais pesada que o óleo, geralmente, né? E eu produzo em cima o óleo e injeto embaixo a água. E posso misturar as duas. Se eu tiver gás e água, eu posso misturar essas duas coisas também. Isso é bem antigo, né? Bem tradicionalzão. E aqui até que o rapaz perguntava, a gente tem todos os tipos de poço, todo mundo conhece também, né? Segredo para ninguém, poço horizontal, poço multilateral, poço vertical, poço direcional, e dá para colocar tudo isso lá no simulador, tá? Eu acho que a gente pode já dar um intervalinho de 10 minutos ou tá cedo ainda a gravação agora? Bom, vou continuar mais um pouquinho, mais uns 15 minutinhos, aí a gente dá intervalo, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a previsão, né? Sobre o desempenho do futuro da previsão. Então, qual é a ideia aqui? Então, eu tenho que ter planos, eu tenho que ter atos para fazer uma previsão de produção. Então, eu tenho que visualizar a previsão de produção, desde que os meus modelos de simulação estejam bem adequados à minha situação. Então, aqui eu peguei de um paper, assim, um exemplo que ele deu de como fazer uma análise de resultados, tal. Então, você planeja os casos a serem rodados, compara diferentes alternativas, você determina os dados de entrada, você tenta fazer uma transição
suave de histórico para previsão, isso que é bem difícil, né? Fazer essa transição sempre dá algum probleminha, checa os dados e resultados e avalia a performance de previsão. Mas sim, isso foi um exemplinho de um paper, tem várias formas de fazer isso. Vou falar um pouquinho também dos 12 passos aí, que é como a gente faz no ensino, vou falar também determinístico e probabilístico e tudo mais. Mas a ideia é, você tem seus modelos de simulação ou seus modelos de simulação, você faz uma otimização, alguma coisa assim, examina uma variedade de cenários, tanto geológicos quanto econômicos, visualiza a performance do campo sob diferentes condições operacionais, sob diferentes condições econômicas, e aí sim seleciona uma estratégia com o resultado que é o mais provável que vai ser o melhor, assim. Você nunca vai saber se aquele resultado vai ser o melhor até você aplicar no campo, né? Porque o modelo de estimação tem vieses, né? Você tem muitos vieses de estimação. Então, às vezes, você faz um estudo muito bom no modelo de simulação e faz uma metodologia super robusta e tudo mais, e chega lá no campo, ou no nosso caso, que é sintético, chega no nosso modelo de referência e dá um resultado ruim. Aí vai ter que analisar por quê, né? Se a metodologia estava boa, os modelos de simulação não estavam representando bem o seu campo, e aí tem que analisar. Mas a ideia é essa, você fez o modelo de simulação, você analisa as suas opções de estratégia, você analisa uma variedade de cenários, você compara tudo isso, faz análises econômicas e seleciona a estratégia que vai resultar no cenário, no resultado mais provável de ser o melhor, tá? Mas eu vou falar isso com mais detalhes daqui a pouco. Então, alguns dados de saída para fazer essa previsão, né? Que seria nossa análise de simulação, né? O que a gente analisa na nossa simulação? A gente analisa, basicamente, as nossas vazões, tanto vazões mesmos quanto os acumulados de óleo, água e gás, né? São estimativas, na verdade, né? De vazões dos acumulados, de produção e de injeção, pressão média de reservatório, pressão de fundo de poço, né, dos poços, os mapas de pressão e saturação. Isso aqui é o básico para você analisar o seu simulador. Porque não adianta nada você colocar para simular, apertar o botão, ou colocar o otimizador lá, apertar o botão, rodou, você pega o resultado lá e acabou. Não é bom fazer isso. Tem que ver se não tem alguma coisa estranha, se tem poço que está fechando como não deveria fechar, se o simulador está fazendo realmente aquilo que você queria que ele fizesse, se tem, às vezes... o simulador tem bugs também, né? O simulador tem erros, né? A gente várias vezes entra em contato com o SMG e fala, tá acontecendo isso e isso. Eles falam, realmente tem esse bug, a gente vai mandar pro pessoal do desenvolvimento. Porque acontece, né? Geralmente quando lança a versão nova do simulador, às vezes vem uns bugzinhos, então a gente tem que descobrir. É um bug do simulador? Eu fiz algo errado? Eu escrevi alguma coisa errada no DAT? Essa condição aqui não está realista com o meu modelo de simulação? Essa condição de contorno está errada? Esse modelo não está representando bem os fenômenos que eu quero que represente. Então, tendo isso. E para começar a fazer essa análise, você tem que analisar essas coisas aqui. É o primeiro passo para analisar os resultados da simulação e fazer a previsão de produção. Aí eu coloquei em outra cor aqui os cash flows, né? Que são os fluxos de caixa e indicadores econômicos. Eu coloquei em outra cor por quê? Porque aqui são as saídas do simulador. E a partir das saídas do simulador, a gente calcula isso aqui, certo? Porque vai depender da sua quantidade de óleo produzida, com sua quantidade de gás produzido e essas coisas todas, né? Então, a partir da saída dos simuladores, você pode construir outras coisas. Hoje nós temos nossos softwares in-house aqui no Nicim, né? Que calcula o VPL, calcula fluxo de caixa e tudo mais. Então, não precisa mais ficar fazendo planilha Excel, lá se matando para fazer planilha Excel para isso, né? Então, tá bem mais fácil de ir com os nossos recursos. Então, como usar a simulação? Alguém sabe me dizer, sim, a diferença de uma otimização? A gente chamava de determinística, né? Hoje a gente chama de nominal ou especializada. Mas eu esqueci de alterar aqui, vou tentar um pouquinho antiga essa nomenclatura, mas alguém sabe dizer a diferença entre uma otimização nominal e probabilística? Ninguém? Bom, a diferença é muito simples. Numa determinística ou nominal ou especializada, a gente usa um simples modelo de simulação, certo? Já quando a gente está no probabilístico, o próprio nome já diz, a gente está levando em consideração vários cenários, né? Então, a gente está tentando selecionar uma estratégia
dentro de um range de probabilidades. Então, a gente usa vários modelos de simulação, certo? Hoje em dia, determinístico, eu acho muito difícil ser usado, porque você tem que confiar muito no modelo que você está usando. Lógico, você pode começar, desenvolver uma metodologia no modelo determinístico e tudo mais, testar tudo, fazer tudo certinho, e depois passar para o probabilístico. Não é que o determinístico é inútil, não vai usar nunca, não. Tanto que o passo 6 lá dos 12 passos, que o Dante deve ter dado na aula, é a otimização nominal, né? A otimização especializada. E depois que a gente vai para a probabilística. Agora, fazer só a especializada sem ir para a probabilística, aí é um problema, né? Ou você confia muito no seu modelo, é um modelo muito refinado, que apresenta muito bem, você tem muito dado, nunca muito maduro com muito dado, então você confia muito. Aí pode até ser, né? Mas o mais recomendado, na maioria dos casos, assim, é você considerar incertezas. E aí que está o X da questão. A gente faz probabilístico porque a gente considera as incertezas. Então, a gente faz análise de risco, análise de decisão, análise de incertezas para os casos probabilísticos, certo? O que não é feito no caso nominal, especializado ou determinístico. Aqui um exemplinho, por exemplo, a gente tem o resultado do caso nominal aqui, certo? Então, uma vazão de gás vermelho, uma vazão de óleo verde, uma vazão de água em azul aqui, esse é o resultado e é isso, acabou. Agora, no probabilístico, eu tenho várias coisas aqui. Por exemplo, é que eu peguei aqui do caso que eu tinha um modelo de referência, então essa curva preta é do nosso modelo de referência, que eu vou explicar depois. Então, a gente tem nosso modelo de referência aqui, e cada curvinha dessa é a produção acumulada de óleo de um cenário diferente. Então, tá vendo como o meu range pode variar bastante entre cada cenário? Eu posso ir e aqui já está um pouco reduzido, assim, a minha incerteza, mas eu tenho aqui, por exemplo, um cenário muito pessimista. Você pensou se meu cenário real, verdadeiro, é esse pessimista aqui, e eu desenvolvi uma estratégia super otimista lá atrás? Vamos supor que eu estou aqui, isso aqui é um cenário otimista, eu desenvolvo de acordo com esse cenário otimista, faço a análise probabilística, para chegar lá, o campo é pessimista. Então, eu vou ter gastado dinheiro à toa, eu vou ter feito uma estratégia superestimada, e o contrário também. Às vezes eu faço uma coisa pensando num cenário muito pessimista, aí chega lá e não era isso, eu caí no cenário otimista, e aí se eu não tiver deixado flexibilidade, não vou poder pôr mais poço, não vou poder pôr mais nada. Então, por isso hoje o pessoal usa muito questão de flexibilidade, né? Como tem muita incerteza, o pessoal gosta de deixar slots adicionais para poder adicionar mais poço, e adquirindo informação, e fazendo as coisas mais devagar, tal, para justamente ter essa flexibilidade. Se eu acho que é um cenário e está em outro, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma flexibilidade para mudar, certo? Nem se for na forma de gerenciar os poços, nem se for o que a gente chama de G3, de perfurar poço novo. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade. Mas é isso. Então, no cenário probabilístico, eu tenho um range aqui de cenários que eu posso cair. Aqui é só um exemplo básico de NP, né? Eu tenho 1 milhão de indicadores para analisar no cenário probabilístico. Aqui é só um exemplinho de vários cenários de NP aqui para o mesmo benchmark, assim. Então, seria o mesmo campo, mas diferentes situações que poderiam acontecer com esse campo. Cada linha azul representa isso, tá? Então, aqui eu pus olho rate, mas desculpa, é vazão é acumulado. É acumulado para 100 cenários incertos, tá? Então, como que a gente trabalha com cenários probabilísticos? Primeiro, a gente tem dados físicos, perfis de postos, essas coisas, e a gente constrói um modelo de simulação. A gente realiza combinações geoestatísticas, combina com incertezas mapeadas, etc., né? Faz um monte de combinações de incertezas a partir do nosso modelo geológico de referência e gera múltiplos modelos de simulações. Aí depois eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe como que a gente gera isso aqui para os nossos casos sintéticos, que acho que a maioria de vocês vai trabalhar com benchmark, né? Então, vou explicar um pouquinho. Sobre incertezas, cenários de risco e essas coisas. Eu vou falar um pouquinho também, mas eu acredito, se a Suzana não falou ainda, ela vai falar, ela que provavelmente vai falar mais depois do 10 no final, me corrige se eu estiver errado. Mas eu vou só dar uma introduzida aqui, por causa dessa parte probabilística é bem importante. Tem várias formas de fazer e tal, né? Uma forma de analisar cenários incertos é através das curvas de risco. O que as curvas de risco nos mostram? Elas nos mostram uma probabilidade acumulada de ocorrência
no eixo Y de acordo com algum indicador, certo? E uma coisa muito comum nessas curvas de risco são os percentis. Por exemplo, P90, P50 e P10. O que eles significam? O P90 significa que eu tenho 90% de chance de ocorrer valores iguais ou maiores que esse, certo? Então, a gente considera que isso aqui seria um cenário pessimista, tá? Porque eu tenho grande chance de acontecer e se acontecer coisa melhor, vou estar no lucro, assim, né? Por assim dizer. Então, o P90 aqui é nosso cenário pessimista. O P50 é o cenário mais provável, né? Eu tenho 50% de chance de ter valores iguais ou maiores a esse. E o P10, eu tenho 10% de chance de ter valores iguais ou maiores que esse. Ou seja, meu P10 é um cenário otimista. Eu só tenho 10% de chance de ser melhor do que isso. Então, se eu tenho mais chance de algo dar errado do que algo dar certo, né? Se for pensar dessa forma, assim, tá? E a curva de risco é bom para comparar diferentes projetos. Por exemplo, eu posso ver qual projeto é mais arriscado, qual projeto é menos arriscado. Aqui as curvas estão muito parecidas. Aqui eu estou vendo que a curva vermelha tem mais variabilidade do que a curva azul. Eu poderia dizer que a curva vermelha é mais arriscada? Poderia, mas eu vou falar já que a variabilidade não é a melhor indicação para risco, certo? Mas o que eu vejo aqui é que pelo menos a curva azul tem uma menor variabilidade, né? Então, se eu for um tomador de decisão mais conservador, eu escolheria estratégias relacionadas a essa curva azul. Se eu fosse mais ousado, eu escolheria a vermelha, porque eu tenho, apesar de ter mais chances de retorno negativo, eu tenho mais chances de ganhos positivos também, né? Aí, e tudo depende, assim, do perfil do tomador de decisão, né? Se ele é mais avesso ao risco, se ele é mais propenso ao risco. Então, quando a gente fala de análise de risco, tem um certo grau de subjetividade de acordo com o tomador de decisão. Então, isso aqui a gente usa muito para comparar alguns projetos, tá? Agora, indo dos conceitos econômicos, agora sim acho que a gente pode dar um intervalinho de uns 10 minutinhos para tomar uma aguinha aqui e depois a gente volta, pode ser? Às 9h30? Acho que pode ser assim, Vinícius. Então, tá, pode ser, Vinícius. Vou parar a gravação aqui. Uhum. Tá, então às 9h30 a gente volta, tá? Tá bom. Ok, Vinícius. Tá, tudo bem.